Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Então vamos dar continuidade à nossa série no livro de Êxodo. Eu confesso aos irmãos que eu já li Êxodo muitas vezes. E como tem sido precioso olhar novamente para esse livro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e aprender de maneira tão especial aquilo que Deus tem falado no meu coração para compartilhar aos irmãos. Então nós temos como tema Êxodo da escravidão para libertação. Então esse é o tema central do livro de Êxodo, como que Deus liberta um povo depois de 430 anos escravos no Egito para a libertação, para uma nova terra, uma terra abençoada por Deus, e Deus cumprindo a promessa que Ele tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, nós temos olhado para alguns versículos também do Novo Testamento que nos fala sobre libertação, porque esse é o projeto de Deus ao longo da história, né? Culminando na vinda do seu Filho Jesus Cristo para nos trazer libertação. Libertação do quê? Do pecado. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da libertação dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados. Jesus certa vez ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já experimentei essa libertação na minha vida. E é algo incrível. Eu espero que todos vocês tenham experimentado essa libertação que Jesus Cristo nos traz. Não foi uma igreja, não foi um pastor, não foi um padre, não foi uma religião, mas o conhecer a Jesus e o porquê Jesus sofreu o castigo que nos traz a paz e encontrar a libertação em Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Um outro versículo que Jesus fala: e conhecereis a verdade é Jesus, a verdade é a sua palavra. A verdade não é a filosofia, a verdade não são as palavras que o mundo ensina, a verdade é a palavra de Deus revelada para cada um de nós, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A falta de conhecimento da palavra, a falta do conhecimento da vontade de Deus, leva as pessoas a cometerem pecado. Então, meus queridos, por isso, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver nesse púlpito, eu sempre vou falar: irmãos, leiam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus. E eu pergunto: como foi a sua vida de devocional ao longo da semana? Como Deus falou com você essa semana? Imagina se eu aleatoriamente chamasse um de vocês aqui na frente e falasse assim: vem me contar como foi a sua vida de devocional essa semana. Você veria feliz ou você ficaria corado de vergonha e dizendo: não consegui? Então, meus queridos, é a verdade da palavra de Deus que nos liberta. O apóstolo Pedro também nos diz: vivam como pessoas livres, livres em Cristo, tá? Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Não confunda liberdade com libertinagem. É interessante que ontem eu falei no encontro de homens, que quando Jesus estava na terra, em um determinado momento, ele chegou a um local onde ele encontrou uma pessoa endemoniada. E aqueles demônios tremeram e disseram para Jesus: vai embora daqui, porque ainda não é o nosso fim de ser condenado. Aqueles demônios tremeram diante da presença de Jesus. Será que nós, como filhos de Deus, nós trememos diante da presença de Jesus? O tremer diante da presença de Jesus é fugir do pecado, é fugir do adultério, é fugir da pornografia, é fugir da mentira, é fugir da fofoca, é fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus. E muitas vezes as pessoas estão vivendo dessa forma porque não temem a Deus, não temem a Deus, são desonestos nos negócios. Os demônios tremem
E nós, filhos de Deus, trememos diante da presença de Jesus, diante do fato do julgamento que vai vir sobre a terra? Pedro fala, não vivam na libertinagem, mas vivam na liberdade que Cristo nos dá. Gálatas, o apóstolo Paulo fala, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Liberdade, liberdade, liberdade em Cristo Jesus. No último culto nós falamos sobre Êxodo 6, onde o próprio Deus afirma várias vezes naquele capítulo, eu sou o Senhor. O que eu vou dizer para Faraó? Moisés disse, diga para ele, eu sou o que sou, ego emi em hebraico, eu sou o que sou. O Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano sobre os céus e a terra. E eu vou mostrar o meu poder sobre a terra do Egito. Quem é o eu sou? Quem é o Deus Criador de todas as coisas? E quando Moisés vai confrontar Faraó, ele diz, eu não conheço esse Deus. Eu não conheço o seu Deus, eu conheço os meus deuses aqui da terra. Os meus ídolos, né? Mas ele não conhecia o verdadeiro Deus. E Deus, com mão poderosa, então, vai libertar o seu povo. Não foi assim, chegou diante de Faraó, olha, Deus pediu para que você liberte o povo, e Faraó, beleza, pega essa turma aí e leva embora. Está me dando trabalho aqui na terra. Não, pelo contrário. Eram quase 2 milhões de pessoas trabalhando na terra, mão de obra barata. E Faraó e o seu exército, então escravizava os hebreus naquela circunstância, e eles estavam sofrendo, e Deus ouviu o clamor do seu povo. E hoje nós vamos dar início sobre as 10 pragas que acontecem no Egito. Nós não vamos olhar as 10 pragas hoje, nós vamos olhar para há 2 desafios que Deus lança sobre a terra, dando início à manifestação do seu poder sobre a terra. E vocês vão ver em cada uma das pragas, Deus manifestando o seu poder e mostrando para Faraó e para o seu povo que o Deus deles não era capaz de fazer nada. Mas o Deus dos hebreus, o Deus de Moisés e Arão era e é o Deus Todo-Poderoso sobre a face da terra. Então abram comigo em Êxodo capítulo 7, nós vamos fazer a leitura. Eu estou lendo na NVI, vou estar projetando aqui, mas você pode também acompanhar no seu smartphone. Êxodo capítulo 7, vamos ler o capítulo, que nos diz assim, o Senhor lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade, dizendo para Moisés e Arão, tá? Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de justiça, de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Como é importante a obediência. Verso 7, Moisés tinha 80 anos de idade. Ele não era uma criança mais, ele já era um idoso, 80 anos de idade, obedecendo ao chamado de Deus. E seu irmão Arão, 83, quando falaram com Faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, quando o Faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado, obediência. Arão jogou
a vara diante do faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros. Sábios, feiticeiros. Pessoas que mexiam com o ocultismo, tá? Instrumentos do diabo. E também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes também. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor lhe tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio, para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou dizer-lhes: deixa ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá, novamente, eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara, e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe ordenara. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor lhe havia dito. Pelo contrário, deu-lhes as costas e voltou para seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavavam buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Então, meus queridos, até aqui a leitura do capítulo 7. Então nós vemos aqui 2 atos milagrosos da parte de Deus. E nós vamos entender isso nessa noite. E quais são as lições que nós aprendemos do capítulo 7 do livro de Êxodo. Então, o capítulo 7 de Êxodo marca o início de um dos momentos mais emblemáticos da história bíblica. As pragas do Egito. Vão cair sobre o Egito 10 pragas. É aqui que Moisés e Arão assumem seus papéis como líderes escolhidos por Deus. Depois de Deus falar com eles no Monte Horebe, encorajá-los, sabia que não era uma missão difícil, agora eles estão obedecendo a Deus, enfrentando diretamente Faraó em sua resistência. Faraó, ele era o poder máximo do Egito. Ele era um deus para os egípcios. Então ele era o poder máximo lá no Egito. E este capítulo não é apenas o começo de uma sequência de intervenções sobrenaturais, mas também um chamado à reflexão sobre a soberania divina, a teimosia humana e o propósito de Deus em demonstrar o seu poder. Meus queridos, quando nós resistimos à palavra de Deus,
Quando nós resistimos à ordem de Deus para as nossas vidas, Deus pesa a sua mão sobre as nossas vidas. Deus nos quebra para fazermos reconhecer que Ele é soberano, Ele é todo-poderoso sobre as nossas vidas. E é assim que Deus vai agir no Egito para libertar o seu povo depois de 430 anos. Após receberem a missão diretamente de Deus no Monte Horebe, Moisés e Arão se encontram diante de um obstáculo aparentemente intransponível. Que era o quê? Convencer Faraó a libertar os israelitas da escravidão. Era uma missão, humanamente falando, impossível. E este capítulo começa com Deus reiterando a Moisés que ele Deus, endureceria o coração de Faraó, mas que isso serviria para um propósito maior. Demonstrar o seu poder não apenas ao Egito, mas ao mundo. Não somente ao Egito, mas ao mundo, porque essa história da libertação do povo é conhecida mundialmente. Porque nós celebramos a Páscoa, vamos celebrar a Páscoa daqui a alguns dias. A primeira Páscoa acontece lá no Egito, quando Deus liberta definitivamente o seu povo. E essa lembrança é repetida pelo povo todos os anos. E hoje, 3.500 anos depois, nós estamos também celebrando a Páscoa. Não somente olhando para o Egito, mas principalmente para aquilo que Jesus Cristo fez. A sua morte e a sua ressurreição. Então, tudo o que iria acontecer no Egito naquela época, seria uma lição não somente para o Egito, mas para o mundo como um todo. Que os propósitos de Deus, eles se cumprem. Vai passar o céu, vai passar a terra, Deus vai cumprir a sua palavra. Você acredite ou não, Deus vai cumprir os seus propósitos. E se você não quiser fazer parte do time de Deus para ajudar a cumprir esse propósito, Deus vai cumprir sem mim ou sem você. Ele vai cumprir. Mas aqueles que fazem parte, aqueles que se dispõem a se envolver na obra do Senhor, falar: Senhor, eu quero ser um exército, ser um soldado no teu exército. Deus vai te capacitar, Deus vai te abençoar e você será recompensado na eternidade. É lindo olhar para a história e como Deus traçou o plano da redenção. Deus concede a Moisés e Arão um plano claro, muito claro. Arão seria o porta-voz, deveria ser a voz ativa diante de Faraó, enquanto Moisés desempenharia o papel de mediador entre Deus e os acontecimentos. Deus falaria com Moisés, Deus sempre falaria com Moisés, e Moisés falaria com seu irmão Arão, e ele seria o porta-voz. Então, Moisés fez esse papel de mediador entre Deus e os homens. Ele transmitia a mensagem de Deus e os seus acontecimentos. E essa parceria entre irmãos reflete a forma como Deus frequentemente trabalha através de relacionamentos humanos para cumprir os seus propósitos. Deus trabalha através de relacionamentos, porque nós somos uma igreja, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. O meu dedão não trabalha sozinho, se minha mente não der sinal para ele se mexer. A minha perna não se move se o meu corpo não estiver sincronizado. E como igreja nós somos um corpo. E como um corpo, cada um de vocês, cada um de nós somos um membro nesse corpo. E nós precisamos estar ativo nesse corpo. Então Deus sempre trabalhou com parcerias. Deus fala da importância dos relacionamentos. Por isso que nós, irmãos em Cristo, não aceitamos fofoca, não aceitamos desavença, não aceitamos separação entre irmãos. Quem trabalha pela divisão é o diabo. O Espírito Santo, ele trabalha pela unidade do corpo. Isso é tão lindo ver.
E Deus aqui trabalha com Moisés, Moisés com seu irmão Arão. Formam essa parceria, esse relacionamento, para cumprir os propósitos de Deus. Meus queridos, eu não estou aqui para cumprir os meus propósitos. Os irmãos que ajudaram no louvor aqui, eles estão cumprindo não os propósitos do pastor, mas os propósitos de Deus. Os nossos professores estão com as nossas crianças, eles estão cumprindo os propósitos de Deus. Tudo o que nós fazemos tem como propósito a glória de Deus. Não é para alguém, mas é para Ele. Tudo é para Ele, é para a glória dEle. Isso é maravilhoso. Vamos falar do primeiro sinal. A vara que se transforma em serpente. Essa figura da vara, ela é emblemática. Porque essa vara, na mão de Moisés, seria importante em todos os milagres, no agir de Deus na história. Até quando o povo é liberto, quando eles estão lá no deserto, estão com sede, Moisés bate com a vara na rocha, a rocha faz brotar água. Essa vara, na mão de Moisés, é apenas uma vara. Mas esta vara, na mão de Deus, se transforma num instrumento de redenção. Uma vara na minha mão é apenas uma vara. Mas essa vara consagrada ao Senhor, ela se torna um instrumento de redenção, de bênção. Por isso, meus queridos, entendam isso de uma vez por todas. Tudo o que nós temos, tudo, sem exceção, tudo que nós temos, pertence a Deus. Tudo. Então você fala assim, eu vou guardar esse dinheiro para mim, não pertence ao Senhor. Não, tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao nosso Deus. E tudo é para a glória do nosso Deus. Então vamos falar do primeiro sinal. Para confrontar Faraó e mostrar que o poder de Deus estava sobre eles, Arão lança sua vara ao chão, e ela se transforma em uma serpente. E eu confesso para vocês, se eu estivesse ali, eu daria um pulo para trás. Porque eu tenho pavor de cobra. Não quero saber de cobra, longe de mim. E este ato é um sinal da autoridade divina, mas também um desafio direto ao sistema religioso e político do Egito, onde as serpentes eram símbolos de poder e divindade. Pode ver alguns sinais do Egito, o cajado de Faraó, algumas pirâmides, sempre com a ideia da serpente. Por quê? Porque a serpente era um símbolo de poder e divindade. Eles adoravam, eles reverenciavam. E Deus vai atacar essas divindades, mostrando que essas divindades não são nada. Então imagina a cena, Moisés, Arão, ali com o cajado, ele joga no chão e ela se transforma numa serpente. No meio de todas aquelas pessoas, Faraó e os seus conselheiros. Talvez na leitura te chamou a atenção. Mas os magos, os ocultistas, fizeram a mesma coisa. Sim. Pela permissão de Deus, eles fizeram a mesma coisa. Mas tem um detalhe muito extraordinário no texto, não sei se você prestou atenção. No entanto, os magos egípcios, utilizando de truques e artes ocultas, lembre-se, meus queridos, nunca se esqueça disso. O diabo, ele tem poder. É por isso que pessoas fazem pacto de sangue com o diabo. É por isso que tem igrejas que cultuam o diabo. É por isso que tem tantos lugares que pessoas fazem rituais a Satanás. E eu vim de um contexto familiar que eu via isso acontecendo. Eu já vi pessoas endemoniadas, o diabo no corpo. E é uma força sobrenatural, é uma coisa assim assustadora. Lembra daquele endemoniado que Jesus libertou ele? Ninguém conseguiria segurar o cara. Ele rebentava até corrente. Isso para mostrar que o diabo ele tem muito poder. Ele tem poder. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus, ele é
todo-poderoso. Não existe nada nem ninguém sobre a terra ou acima da terra tão poderoso como o nosso Deus. E aqui os ocultistas, os magos, fizeram a mesma coisa. Conseguem replicar o sinal, aparentemente igualando o poder de Deus, mas em uma demonstração clara de soberania. A serpente de Arão, ela devora as outras serpentes dos magos. E este detalhe é significativo. Deus não apenas confronta os deuses do Egito, mas os supera completamente. Queridos, nós vivemos numa cultura de muito ocultismo, de muita influência diabólica. Pessoas que vão atrás de falar com um morto, com um parente que já morreu. Ah, mas eu ouvi a voz do fulano, era a mesma voz que ele. Queridos, tudo isso é obra maligna do diabo. E o diabo engana, ilude as pessoas. E pessoas estão sendo iludidas, destruídas pela ação do diabo. O diabo, ele pode fazer o que você quiser, ao ponto que ele ofereceu para Jesus muitas coisas, Jesus negou todas elas. O diabo pode oferecer muitas coisas para você, ele te dá, mas o objetivo de Satanás, ele quer a sua alma, ele quer destruir a sua vida, e ele não vai cessar, enquanto ele não destruir a sua alma. E eu falo de uma experiência própria, porque eu vi isso acontecendo na vida da minha mãe. A minha mãe, por determinados momentos, ela buscava isso, ela fez pacto com isso, e quando minha mãe ouviu o evangelho de Jesus Cristo, o diabo começou a atormentar, e por algumas vezes minha mãe sentiu vontade de ir na passarela, lá na Via Anchieta, e pular lá de cima, porque o diabo queria matá-la. Porque minha mãe tinha feito esse tipo de coisa, mas quando ela conheceu a Jesus, Jesus libertou a sua vida definitivamente, e eu sou uma testemunha viva da libertação que Jesus operou na vida da minha mãe, para sempre, para sempre. Minha mãe era uma mulher semi-analfabeta, ela tinha uma leitura muito pouca. Dos anos que eu a vi, depois que ela entregou a sua vida a Jesus, eu já era casado, depois eu fui para o seminário, mas todas as vezes, quantas vezes eu voltava para a casa dos meus pais para dormir, para fazer alguma coisa, eu chegava quietinho, abria o portão, subia, por vezes e por vezes e por vezes, a porta do quarto da minha mãe estava fechada. Eu abria assim quietinho para ver o que estava acontecendo, e ela estava de joelhos lendo a Bíblia. Por vezes e por vezes, por vezes. Minha mãe era um braço direito que orava por mim, eu tinha certeza disso. Como eu sinto falta da minha mãe, que orava todos os dias por mim. Ela foi liberta da escravidão, mas eu vi o quanto Satanás oprimiu a minha mãe. Então, meus queridos, Satanás não está brincando com você. Satanás está procurando brechas na sua vida para destruir a sua vida, destruir a sua casa, destruir o seu casamento, destruir o seu filho, acabar com suas finanças, te levar para o fundo do poço. É isso que ele quer. Porque esse é o propósito dele, matar, roubar e destruir. E é interessante que os magos conseguiram replicar. Mas a vara de Arão, que era a manifestação do poder de Deus, ela engole as outras serpentes. Imagina a cena, essa serpente engolindo as outras, na frente de Faraó e seus magos. Uma manifestação. Então Deus não apenas confronta os deuses do Egito, mas os supera completamente. E essa cena nos convida a refletir sobre como Deus age para afirmar a sua autoridade em contextos de dúvida e resistência. Mesmo quando o mundo tentar imitar o poder divino, a supremacia de Deus permanece inquestionável. Mesmo quando o mundo tenta imitar o poder divino, a supremacia de Deus permanece inquestionável. Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e diante desse Deus eu me prostro. Diante desse Deus eu tremo.
porque eu sei quem Ele é. Então, toda vez que você despreza a palavra de Deus, despreza uma vida de oração, você está dando ouvidos aos conselhos do mundo e aquilo que o diabo tem para a sua vida. E você acha que você vai vencer e vai prevalecer, e o diabo vai dando corda para você. Mas, da mesma forma que ele te dá corda, ele vai puxar essa corda para te enforcar, para destruir a sua vida e a sua família. Porque o nosso mundo está como está hoje. E você acha que dias melhores virão? Meus queridos, não quero ser pessimista não. Eu quero dizer para você que dias piores virão. Piores virão. Eu já clamo pelo meu netinho todos os dias, dizendo, orando a Deus, Deus, faz do meu netinho, Gianluca, um porta-voz do Senhor lá na geração dele. Se os dias hoje são terríveis, os dias dele serão piores. Piores. Porque o tempo se aproxima. As evidências do mundo para uma pacificação de paz está caminhando. E por trás disso nós sabemos que a chegada do anticristo vai vir. O anticristo vai trazer paz sobre a terra, mas é uma falsa paz. Por 3 anos e meio o mundo vai estar pacificado. Mas a Bíblia fala que depois de 3 anos e meio virá o juízo de Deus sobre a terra. Aí as pessoas vão conhecer que esse pacificador não era um pacificador. Ele é o próprio anticristo na terra. E aí, meus queridos, igrejas serão fechadas e todo tipo de oportunidade, as portas se fecharão. Bíblias. Se hoje você não valoriza a sua Bíblia, lá, dificilmente você vai ter uma Bíblia. Você vai ser perseguido severamente por ser um cristão. E aí você vai perceber quem verdadeiramente é ovelha e quem é bode. Porque ser religioso em tempos favoráveis é fácil. Ser cristão nos nossos dias, vir na igreja, a porta está aberta, ninguém nos persegue, é tranquilo. Mas com perseguição, com a sua família, muitas vezes num paredão, sendo apontado uma arma, ser cristão nessa hora é que vai definir se realmente você teve um verdadeiro encontro com Jesus ou se você, ao longo da sua vida, foi apenas um religioso. Naqueles dias já acontecia isso. E a primeira praga, as águas se tornam em sangue. Apesar do sinal impressionante, Faraó endurece seu coração exatamente como Deus havia predito. Como resposta, Deus ordena a Moisés que inicie a primeira praga. Com a vara de Arão, as águas do rio Nilo, o principal rio do Egito. Ele cruza vários países. Né? Alguns anos atrás, até eu estava brincando com o Genivaldo lá no Amazonas, qual era o maior rio? Se era o rio Amazonas ou se era o rio Nilo. Né? E é impressionante o comprimento dos dois. Mas o Amazonas ainda ganha. Né? Por um pouco, mas ele ganha. E o rio Nilo, ele era um rio sagradíssimo para os egípcios. Sagrado. Sagrado. Então, Deus ordena a Moisés que inicie a primeira praga. Com a vara de Arão, as águas do rio Nilo, fonte de vida e prosperidade para o Egito, são transformadas em sangue. Não sei se você gosta de ver sangue. Tem pessoas que desmaiam ao ver sangue. Né? Não é a minha praia, né? Diferente da Lizinha, né? Ela era enfermeira, né? Trabalha com isso, né? Eu não sou, até para tomar uma injeção lá para tirar sangue, eu dou uma viradinha no rosto assim, ó, né? Porque eu não sou muito fã. Agora imagina um rio totalmente transformado em sangue. E sangue tem cheiro, né? Depois de ele cheira. E o cheiro era insuportável. E a Bíblia fala que durou 7 dias. Ao ponto que todos os peixes do rio Nilo morreram. Imagina o cheiro de podridão, cheiro de morte. Aquele rio que era reconhecido como o rio da vida, rio de prosperidade, agora é um rio de morte. É um rio de morte.
Quando Arão toca na água, aquela água começa a ficar vermelha e ela vai se expandindo. Eu fico imaginando a cena, né? Se expandindo aquela água, aquele sangue tomando todo aquele rio que trazia vida e prosperidade para os egípcios. Este ato não é apenas um golpe físico, mas também espiritual e econômico. Deus ataca a espiritualidade e Deus ataca a economia daquele país. Por que tudo isso está acontecendo? Porque Faraó endureceu seu coração, ele não queria libertar o povo. Então vai ser necessário essas pragas, essas evidências do poder de Deus, até Faraó definitivamente libertar. E meus queridos, assim acontece com todo aquele que não quer obedecer à palavra de Deus. Deus vai atacar as suas estruturas. Deus vai minar. Até você reconhecer e se dobrar diante de Deus. É lindo pensar, lá em Apocalipse fala, que um dia todo joelho se dobrará, todo do joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Um dia isso vai acontecer. Mas para muitos isso será tarde demais. Para muitos isso será tarde demais. O julgamento, o inferno já está preparado. Então Deus vai atacar as bases da economia e da vida espiritual dos egípcios. O Nilo era considerado sagrado, reverenciado como um deus pelos egípcios. Transformá-lo em sangue simboliza o julgamento de Deus sobre os ídolos do Egito e a dependência humana em deidades, em ídolos, falsos. O Salmo 115 fala que os ídolos fabricados por mãos humanas têm boca e não fala, têm nariz e não cheira, têm olhos e não veem. Não podem fazer nada por nós. Quantas vezes eu me dobrei diante de imagens criadas por homens, fazendo pedidos, até que eu conheci a Jesus e ao verdadeiro Deus. E hoje eu me prostro diante dele. E nessa caminhada de mais de 35 anos de vida cristã, eu tenho visto o meu Deus fazendo milagres diariamente. Na minha vida, na minha família, na nossa comunidade. Porque o nosso Deus é um Deus real, é um Deus vivo. Tem situações que eu não vejo solução humana. O que eu faço? Eu me dobro. Senhor, o Senhor pode quebrar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar a realidade. O Senhor pode, o Senhor pode. A praga causa grande sofrimento, pois não apenas o Nilo, mas todas as águas armazenadas em reservatórios e até mesmo em vasos tornam inutilizáveis. Imagina, tenta imaginar aqui na cidade de Cosmópolis, você ligando a torneira da sua casa, em vez de sair água, sai sangue. Imagina você na sua caixa, abrindo a caixa d'água, em vez de ter água, ter sangue. A água, o nosso corpo, são quantos por cento de água? É vários, né? O nosso corpo é a base de quê? De água. Por isso que, logo, se você ficar sem tomar água, você desidrata muito rapidamente. Eu lembro que agora em janeiro, no acampamento MAB, na chegada dos jovens, primeiro dia estava muito quente, mas muito quente. E eu andei no MAB para lá e para cá, para lá e para cá. E eu não me hidratei bem naquele dia. E naquela noite, para ajudar, a Tânia não estava. A Tânia estava em Cosmópolis. Eu estava em São Paulo com a mãe dela. Ela ia vir na segunda. Eu estava sozinho dormindo lá no IP. O que começa a acontecer de noite? Começa a passar mal, tontura. Olhava, via tudo vertigem, sozinho. Falei, eu vou morrer. Alguém vai me encontrar no dia morto aqui dentro do IP. Foi a noite toda assim. Aí fiquei pensando, não me hidratei direito durante o dia. A água é fundamental para o corpo humano. A água é fundamental.
Dizem que você, sem comida, consegue sobreviver alguns dias, né? Mas sem água. Então, meus queridos, a água era tão imprescindível. E não somente a água, mas os peixes morrem, o cheiro de sangue se espalha, afetando toda a rotina do Egito. Mesmo assim, o coração de Faraó permanece endurecido. Sabe, queridos, talvez você que está aqui já ouve a palavra de Deus há tantos anos, há tanto tempo. Você conhece talvez muitas histórias bíblicas, mas talvez ainda o seu coração continua duro. Você continua ainda resistindo àquilo que a palavra de Deus diz para você. Você ainda continua duvidando do poder de Deus. Você continua ainda andando e fazendo as coisas segundo o seu querer. Você, talvez que está aqui, não valoriza a leitura da palavra de Deus diariamente na sua vida. Fala, não tenho tempo para isso. Isso é coisa dos crentes mais caxias, quadrados. Isso é coisa para o pastor. Ele tem que ler a Bíblia todo dia. Não. Assim como a palavra de Deus é uma fonte de água viva, todos nós precisamos dela. E talvez seu coração esteja duro que nem o de Faraó. E meus queridos, quanto mais você desobedece a Deus, quanto mais você desobedece a palavra de Deus, mais o seu coração vai endurecendo. E é assim que está acontecendo com o coração de Faraó. Mais endurecido, mais endurecido. E aqui há uma mensagem clara. Deus não apenas desafia os deuses do Egito, mas também expõe a fragilidade humana quando confiamos em nossas próprias forças ou em um ídolo criado por nós mesmos. Então, Deus desafia os deuses do Egito e Ele expõe a fragilidade humana. Nós somos frágeis. Somos totalmente frágeis, meus queridos. A Eclesiastes fala que a nossa vida é como uma bolha de sabão. Quando você pega aquele negocinho, sopra, né? As bolinhas saem. E a minha maior alegria é quando eu estourava elas. Tão frágil que é. E a Bíblia fala que a nossa vida é assim. Você acha que você é fortão, capaz, né? Fala, não, eu resisto a tudo. Sua vida é como uma bolha de sabão. Se alguém... acabou. Esses dias eu fiz exame de sangue, deu lá umas alterações. Aí o médico falou assim, você precisa fazer um exame de abdômen total. Tem alguma coisa errada aí. Aí fui lá eu ontem, né? Cedinho, na clínica, né? Eu, o médico, né? E aí ele falou assim, tô vendo aqui que seus exames deram alterado em tal área aqui, hein? Vamos fazer um exame aí na sua barriga para ver como está. E cutuca daqui, cutuca dali, vira daqui, cutuca, e barriga, e a bexiga cheia, porque está cheio de água, né? Você não pode dar uma risadinha, senão, né, capaz de fazer xixi na... Fez lá os exames, tudo. Graças a Deus, falou, tem um negocinho aqui, mas dá para resolver. Mas poderia ter algo pior. Então, meus queridos, nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso e não nos ídolos criados por nós mesmos. Um dos temas centrais de Êxodo 7 é a resistência obstinada de Faraó. Apesar de testemunhar o poder de Deus de forma direta, ele se recusa a ceder. Essa resistência não é apenas fruto do orgulho humano, mas também parte do plano divino, como mencionado no início do capítulo. Então Faraó se endurece, não vou. Duas evidências, não vou. Ok, depois vai continuar. E caminhando para o final, meus queridos, Deus utiliza a teimosia de Faraó para mostrar sua glória e ensinar lições que ecoariam por gerações. E este capítulo que nós lemos, nos leva a refletir sobre como, muitas vezes, somos semelhantes a Faraó. Resistimos às intervenções de Deus em nossas vidas. Muitas vezes Deus está dando sinal. Muitas vezes Deus está apontando, Deus está dando sinais. Situações estão dando errado na nossa vida, Deus está dando sinal. E a gente não atenta para esses sinais, né? Recusando-nos a reconhecer sua autoridade e direção. Ok, vai em frente.
né? É quando você está viajando de carro e muitas vezes você vê uma placa, ó, perigo, né? Vaca passando na estrada a 5 quilômetros. Você vai, né? E aí você senta o pé mesmo, vai embora. Você não está dando valor, né, às indicações que está acontecendo lá atrás. E lá na frente você bate de frente com uma vaca dessa, mata a vaca e morre junto. Muitas vezes Deus vai dando sinais para a gente. Deus vai dando sinais para mostrar para a gente, para nos voltarmos para Ele. Ao mesmo tempo, vemos a paciência divina em ação. Deus poderia ter libertado Israel num único ato. Deus poderia ter feito assim, ó, e libertasse seu povo. Mas escolheu uma abordagem gradual, dando a Faraó e ao Egito múltiplas oportunidades para se arrependerem. Isso é a graça de Deus. E muitas vezes Deus está dando para a gente algumas, né, oportunidades de mudarmos de vida, de atitude, e a gente está, né, continuando com o coração duro, né, mas o agir de Deus. Embora este capítulo seja apenas o começo das pragas, ele estabelece os temas que permanecerão por todo o confronto entre Deus e Faraó. A soberania divina. Deus é o único verdadeiro governante e sua autoridade não pode ser desafiada com sucesso. Segundo, o julgamento dos ídolos. Cada praga é uma condenação direta dos deuses egípcios, mostrando que nenhum deles pode se igualar ao Senhor. Terceiro, o propósito redentor de Deus. Mesmo no julgamento, há um convite ao arrependimento e à transformação. Deus dá oportunidade. Quarto, a resistência humana. Assim como o Faraó endureceu seu coração, muitas vezes também resistimos à vontade de Deus, mesmo quando ela é evidente. Muitas vezes é tão claro, e você fala, não, não, não. Ok. É isso que você quer? Então vá em frente. Né? E as aplicações. A história de Êxodo 7 não é apenas um relato histórico, mas também um espelho para a nossa vida espiritual. Como lidamos com os sinais de Deus em nossas vidas? Reconhecemos sua soberania ou resistimos como o Faraó? É uma pergunta de reflexão. Além disto, este capítulo nos lembra que Deus está sempre no controle. Ele não perde o controle. Mesmo em situações que parecem caóticas, as águas do Nilo se tornaram em sangue, podem ser vistas como um símbolo de que Deus pode transformar até mesmo as fontes de vida em instrumentos de aprendizado e disciplina. Um dia Deus levantou, falou para uma jumenta falar com Balaão. Ele não queria, né? O anjo estava ali. Ele não queria ver. Vai indo. Até que uma hora o jumento falou assim, ô seu jumento, então não está vendo o anjo do Senhor aqui? O maior jumento não era o jumento, era Balaão, né? Que não queria ver o anjo do Senhor. E muitas vezes Deus está dando sinais. E você não quer ver, não quer ver, não quer ver. Por fim, a paciência de Deus com Faraó é um lembrete de sua graça. Ele nos dá a chance repetida de nos voltarmos para Ele, mesmo quando insistimos em seguir nossos próprios caminhos. Êxodo 7 é um capítulo rico em lições espirituais e aplicações práticas. Ele nos desafia a refletir sobre a soberania de Deus, a fragilidade de nossas crenças humanas e a importância de respondermos ao chamado divino com humildade e obediência. E ao iniciarmos essa jornada pelas pragas do Egito, somos lembrados de que cada ação de Deus tem um propósito maior e cabe a nós decidirmos como responderemos à sua voz. Que possamos aprender com o exemplo de Faraó e escolher reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas, permitindo que Ele transforme nossos corações e nos guie pelo caminho da libertação. Então, a história de Êxodo é a história daqueles que foram libertos para andar com Deus. Então, esse é o capítulo 7. Se Deus permitir, daqui 15 dias nós vamos chegar no capítulo 8 e vamos começar a olhar para algumas pragas, rã, piolho,
escuridão, né? Tumores cancerígenos, né? Então a gente vai começar a olhar para algumas coisas, algumas ações de Deus, até o povo ser liberto. E aí vocês vão começar a perceber, e a gente vai começar a falar de algumas propostas comprometedoras que Faraó faz para Moisés. E aí Moisés vai responder diante das propostas comprometedoras dele, a qual era a vontade de Deus. Oremos. Pai Celeste, obrigado pelo capítulo 7 de Êxodo, que nos mostra a manifestação do teu poder. Daquela vara se transformando em serpente. E mesmo que os magos, os ocultistas, fizeram a mesma coisa, mas a serpente de Faraó, a serpente de Arão, ela engoliu todas as outras, mostrando quem era o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando as águas se transformam em sangue, atacando a economia, atacando a espiritualidade dos egípcios. A água, que é símbolo de vida, se tornou um símbolo de morte. Mas mesmo assim o coração de Faraó estava duro. Senhor, trazendo para as nossas vidas, ó Deus, nesses tantos anos de vida cristã, ó Deus, muitas vezes eu tenho testemunhado pessoas ouvindo da tua palavra, Senhor. Em vez de se renderem, se prostrarem, se humilharem e clamarem por misericórdia, parece que o coração vai endurecendo. E parece que todos os problemas que acontecem ao redor dessa vida, a culpa é daqueles que estão ao seu redor, a culpa é da liderança da igreja, a culpa é da igreja, e acima de tudo a culpa é de Deus. Mas a pessoa não consegue perceber que o problema é ela mesma, são os pecados que ela tem escolhido viver. E quando a gente se afasta de Deus, a gente vai deixando de experimentar do poder soberano, todo-poderoso do nosso Deus. Tem misericórdia de nós. Nós lemos ao iniciar esse culto, Jesus dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Vinde a mim, você que está com o seu coração endurecido, que ainda duvida do poder de Deus. Vinde a mim, você que procura andar pelos seus próprios caminhos. Vinde a mim, você que desobedece a palavra de Deus. Vinde a mim, você que culpa as pessoas pelos seus problemas, pelas suas escolhas. E Jesus está dizendo: vinde a mim. Deixa eu transformar a sua vida, deixa eu abrir os seus olhos e mostrar para você que o erro não está ao seu redor, mas está em você mesmo. Deixa eu transformar a sua vida, deixa eu fazer um milagre na sua vida. A religião não basta na sua vida. Somente Jesus Cristo basta. Só Ele preenche o vazio do nosso coração. Só Ele nos dá sentido de vida. E que privilégio é fazer parte da igreja do corpo de Cristo. Obrigado por esse capítulo, Senhor, tão confrontador. Não era somente um confronto a Faraó, mas é um confronto a todo aquele que tem o seu coração duro, que continua insistindo em não ler a palavra, que continua insistindo em não orar, que continua insistindo em não se envolver na obra do Senhor. É um confronto para todos nós. Tem misericórdia de nós. Obrigado, Jesus, por ser o Salvador e o Senhor da minha vida. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em mim, que me dá poder e autoridade. Obrigado, porque é um privilégio te servir, Senhor. E que nós possamos estar atentos aos sinais. Muitas vezes Deus está dando sinal na nossa vida, para mostrar para a gente que a gente está no caminho errado, e que a gente tem que se voltar para Ele. Então se volte para Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Pare de ficar acusando as pessoas, pare de ficar falando mal das pessoas, pare de guardar mágoa e ódio no seu coração, se liberte disso, tenha a sua vida transformada, vai viver uma vida que faz diferença para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.